Hoje nós vamos falar sobre um tema que com certeza interessa para muita gente. Para quem está chegando aqui agora, eu sou Eliane Santos e o nosso tema de hoje é por que coaches e terapeutas têm tanta dificuldade de faturar acima de R$ 10.000 por mês. Eu não sei se você que está aí é coach ou terapeuta. O fato é que isso tem sido um problema. Muitas pessoas investem muito e aí gastam muito com treinamentos, com formações e depois não conseguem criar uma carreira sustentável. É por isso que nós estamos aqui hoje, para entregar para você um passo a passo, informações preciosíssimas que ajudarão você a faturar mais. Então vamos lá, vamos juntos? Sabe que a gente começa aqui e já vai direto no ponto. Eu não gosto de ficar esperando. Então, se você chega depois, você pode assistir lá do início, mas vamos respeitar quem chegou na hora que a gente marcou, não é bom? Vamos juntos, então. Uma primeira coisa muito importante que a gente precisa entender. O que significa, fala aí para mim, o que significa para você faturar R$ 10.000 por mês hoje, ou 10 a 15 mil reais por mês? O que significaria na sua vida hoje ter esse faturamento? Coloquem aí para mim. Para algumas pessoas, isso é pouco, ou é só o início. Eu quero saber para vocês. Quando nós falamos sobre o significado de faturar 10 a 15 mil reais por mês, para algumas pessoas isso é muito pouco. Isso é só o início. É algo que para eles já é parte do estilo de vida, parte da rotina. Para outras pessoas, pode parecer impossível. Eu conheço pessoas que encontraram ao longo do caminho a forma de fazer isso. Muitas pessoas encontraram. Mas eu também conheço pessoas que nunca admitiram fazer menos que isso e por isso fizeram isso acontecer na sua vida. E vocês devem conhecer pessoas assim também, que para elas não existe a opção de faturar pouco. Não existe a opção de viver uma vida financeira cheia de restrições. E por isso elas encontram um caminho para fazer isso acontecer. E isso é maravilhoso. E nós podemos aprender, porque se existe um caminho, é possível aprender. Para algumas outras pessoas, faturar entre 10 e 15 mil reais por mês com coach, terapia ou com o que quer que você faça, é algo realmente extraordinário. É uma oportunidade incrível. Tem gente que nunca fez. Eu conheço coaches e terapeutas também que praticamente atendem só de graça. Você já passou por isso? Pessoas que atendem de graça, que doam muito, mas não conseguem criar uma carreira sustentável ao longo do tempo. E aí isso vira um problema. É preciso parar e pensar, se você quiser continuar fazendo isso pelos próximos 10 anos, isso é sustentável para você? Tem gente até que acha que 10 mil reais por mês é impossível. A promessa é grande demais, tão grande que essa pessoa até recusa e nem olha para essa oportunidade. É como se eles se sentissem enganados pela promessa. E alguns outros têm extrema capacidade de falar do que fazem, de captar clientes, e é para você que eu estou falando. No início da minha carreira dentro do coaching, da programação neurolinguística, das terapias em geral, eu também tinha muita dificuldade. Eu também achava que eu ficava me perguntando assim, como a pessoa vai pagar só para falar comigo? Existe isso? Como que a pessoa vai pagar para falar comigo, só para conversar? Como eu vim de um trabalho voluntário muito forte dentro da igreja, na evangelização, então, para mim parecia impossível que as pessoas fossem pagar para conversar comigo. Você tem amigos nessa mesma situação? Porque quando a gente faz uma formação em coaching, por exemplo, ou uma formação em qualquer linha terapêutica, holística ou sistêmica, nós temos amigos, né? Então aproveita e convida eles para cá. E vamos juntos criar esse coração abundante, essa possibilidade. É só você ir aí nesse aviãozinho, clica nele aí no cantinho da sua tela e chama seus amigos para cá e nós vamos navegar. E eu prometo para você que o que eu vou entregar aqui
Se você colocar em prática, o seu nível de faturamento vai mudar. Vai mudar. E a gente vai fazer isso de forma muito direta e rápida. Então, chama seus amigos para cá. À medida que for fazendo sentido, corações aí para eu saber que a gente está junto e vamos navegar por esse universo. E eu vou te mostrar por que coaches e terapeutas têm muita dificuldade para conseguir faturar 10 mil por mês, enquanto outros simplesmente já fazem isso desde o primeiro momento. O que diferencia um grupo do outro. E isso vai te dar a ponte para transpor isso e fazer isso acontecer na sua vida. Ok? Agora, tenta me explicar aí. Isso que eu vou falar agora. Se o que você faz ajuda muitas pessoas, se você vive um momento, como eu também, em que as pessoas precisam disso, se você sabe como fazer, o que justifica uma agenda vazia? Nós temos mercado. Se você já tem a competência desenvolvida, se você já sabe como fazer e as pessoas estão precisando, o que justifica uma agenda vazia? A gente precisa despertar para isso. Tem alguma coisa que está errada. Não faz sentido você estar de agenda vazia quando tantas pessoas estão precisando exatamente daquilo que você entrega. Faz sentido para vocês? Se fizer sentido, corações aí. Então, vou te contar por onde começar. Por onde começar? Primeiro, pelo lado de dentro, né? Porque a riqueza, a prosperidade, ela nasce do lado de dentro. E é por aí que você deve começar, olhando para as suas crenças. Quais são os comandos internos que você dá e que mantém você nessa situação? Que tipo de comando interno você tem colocado aí e que não estão deixando você alavancar e você criar o resultado que você quer? Existe uma coisa que nós chamamos de diálogo interno. É aquela voz que não nos larga, que fica aqui dentro, que nesse momento pode estar aí com você dizendo faz sentido, não faz sentido, gostei, não gostei, nossa, tá falando comigo. O diálogo interno, ele não para, ele fica lá o tempo todo. E dependendo do que você diz para você, os seus resultados serão melhores ou piores. Você pode estar na melhor formação do universo, melhor palestra, melhor treinamento. Se o que você diz para você não lhe ajuda, sinto muito, você vai continuar como está. Para e observa. Quando uma dificuldade acontece, o que você diz para você? Quando você não consegue realizar alguma coisa, o que você diz para você? Quando o teu cliente falta, desmarca, não paga, o que você diz para você? E quando você consegue? E quando o que você faz é extraordinário? O que você diz para você? Essas frases repetidas que nós ficamos aqui falando o tempo todo, elas dirigem a nossa vida. Cuidado com o seu diálogo interno. Se você faz isso com você mesmo, você não precisa nem de ninguém para diminuir você. Então, cuidado, é hora de mudar, se junta aqui, porque nós temos muitas ferramentas para isso. As crenças, elas atuam como um comando, como se fosse um comando embutido, tá ali. E você responde a esse comando, ainda que você não perceba. Faz sentido para vocês? Me dê um sinal aí. E aí, quando você vê, por exemplo, se você tem uma crença muito limitante sobre prosperidade, você olha para trás na sua vida e vê várias oportunidades que você perdeu, você abriu mão e agora você se dá conta, né? Numa idade mais madura, você se dá conta que você simplesmente abriu mão daquela oportunidade, daquilo que você poderia ter feito, daquele trabalho que você poderia ter encarado, que você poderia ter se dedicado um pouco mais. Se você não tem, presta atenção nisso que eu vou falar agora. Se você não vive a vida que você gostaria de viver, é porque tem alguma crença limitante atuando. E você precisa de ajuda. E é isso que nós fazemos. Contribuímos com a vida de pessoas para que essas pessoas possam ir mais longe.
para que essas pessoas possam destravar, para que essas pessoas possam viver a vida que eles nasceram para viver. Encontrar uma missão e abraçar essa missão. Essa é a parte brilhante da vida. E é o que coaches e terapeutas de sucesso fazem com os seus clientes. Nós aqui na Escola de Potencialidades também fazemos isso. Imagina se você pudesse usar todo o seu potencial. Se você pudesse usar de fato todo o potencial que tem guardado em você. O que poderia acontecer de bom não só na sua vida, mas principalmente ou ainda mais na vida daquelas pessoas que você vai influenciar. Não abre mão disso. Se você tem algo que pode ajudar a humanidade nesse momento, por favor, não abre mão disso. Então, a primeira coisa que você vai fazer é olhar para as suas crenças. Tem um livro que chama Mais Esperto que o Diabo. Não sei se alguém aqui já leu esse livro. Se alguém aqui já leu, me dá um sinal aí. Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Eu super recomendo esse livro. E a metáfora por trás desse título, né, tão curioso, Mais Esperto que o Diabo, a metáfora é que você tem que ser mais esperto que o diabo para não cair nas artimanhas e nas armadilhas dele. E existe um momento no livro que é incrível, que o autor faz uma entrevista com o diabo. E ele pergunta para ele, como você atua? O que você faz para aprisionar a humanidade? E ele fala, eu implanto o medo. Olha isso, eu implanto o medo. Eu gero pensamentos negativos nos homens. E com o medo, eu não preciso fazer mais nada. Se eu consigo deixar alguém com medo, eu não tenho mais trabalho nenhum com essa pessoa. Vamos falar sobre esses medos só para você entender. Um primeiro medo é a insegurança. Ele vem disfarçado, né, de insegurança. Para que você tenha coragem de mudar, de assumir uma nova identidade, um novo papel e, obviamente, um novo faturamento, você vai precisar fazer algumas coisas. Antes de qualquer coisa, você precisa se reconhecer como uma pessoa próspera. E isso é uma questão. Muitas pessoas passaram tanta dificuldade na vida, lutaram tanto, que eles não sabem como é viver bem. Eles não sabem como é ter uma vida próspera. Você se encaixa nisso? Se você se encaixa, fica aqui, não sai. Porque eu vou te trazer pontos importantes para você mudar. Muitas pessoas não conseguem. E aí, quando pensam em mudar, pensam em tudo o que vão ter que fazer, a nova condição que eles vão ter que assumir, o novo desafio, e acabam largando. Se sentem inseguros e não enfrentam, não se dão permissão para errar, por exemplo. Você precisa ter a capacidade de assumir o seu próprio sucesso. E isso só é possível se você deixar despertar as suas potencialidades. Aquilo que você tem de bom, aquilo que você tem de melhor. Sem isso, você não consegue avançar. Nem o melhor treinamento, curso do planeta vai fazer você avançar, se internamente você não acredita em você. É por isso que precisa falar disso. Eu sei que às vezes as pessoas vêm para uma live como essa querendo um milagre, um passo a passo. E eu quero te dizer que esse é o milagre. Você é o milagre. Você é o milagre. Você precisa mudar. E quando você mudar, você vai ver essa mudança se derramando. Você precisa aprender a pensar como uma pessoa próspera, a pensar como um coach, um terapeuta de sucesso pensa. Se não mudar dentro de você, esquece, nada mais vai funcionar lá fora. Então, fica aqui que eu vou te dar muitas oportunidades de fazer isso. Então, a primeira coisa, trabalhe as suas crenças. Primeiro, você precisa perceber que crenças são essas. E, a partir dessa percepção, buscar uma forma de trabalhar. Como? Existem diversas linhas diferentes e ferramentas diferentes. Eu trabalho com os meus clientes de coaching individual de forma muito forte isso. Existem treinamentos que você pode fazer e a gente pode te mostrar um caminho para que você consiga, de fato, despertar todo o seu potencial. Porque o mundo precisa de pessoas assim. E você é uma dessas pessoas. Entra no time, entra de vez. Ao longo do tempo, ao longo da sua carreira,
você vai melhorar na sua competência. Eu costumo dizer para os meus alunos aqui, quando eles vão começar a atender, eu falo, você está pronto para o seu pior atendimento? Porque o primeiro é o pior de todos. Não tome isso como referência. Ai, mas Irine, eu já atendi 6 pessoas e não foi tão bom. Não tome isso como referência. Pense daqui a 3 anos. Se você continuar atendendo num bom ritmo, você vai estar excelente. E é assim. A gente passa 5, 6, 7 anos fazendo faculdade, se especializando para ser muito bom em alguma coisa. Está tudo certo. É com o tempo. A segurança vem com o tempo e com a prática, não vem de outro jeito. Então, segura isso com você. Um outro medo é o medo da mudança. Muitas pessoas travam porque tem, por exemplo, medo de perder a estabilidade. E aí? E se eu perder a minha estabilidade? Para quem insiste em pensar que dentro da oportunidade existem várias possibilidades de dar errado e não as possibilidades de dar certo, é muito difícil mudar. É muito difícil mudar. Porque durante um período, sim, você vai perder a estabilidade, até emocional. E é parte do jogo. É parte do jogo. O medo de não dar conta do recado, sabe? A pessoa que sabota a própria agenda para não ter cliente, porque no fundo, ela acredita que não vai conseguir, que não dá conta de fazer aquilo. Em qualquer área que você trabalhe. Pensa bem quem é o maior sabotador daquilo que você faz. Quem é que sabota? Quem é que fala que não tem horário? Quem é que desmarca, que não confirma? É você. Cuidado. Um outro medo muito comum, gente, esse é muito comum, é o medo do sacrifício. Se você abre uma nova etapa na sua vida, novas oportunidades, é claro que você vai ter um desafio. Você vai ter um desafio e você vai ter que sacrificar algumas coisas. E é normal que seja assim. É normal que seja assim. Mas algumas pessoas simplesmente têm medo de arriscar. Têm medo completo do sacrifício que está vindo. Ah, vai dar muito trabalho, eu vou ter que abrir mão de finais de semana, eu não vou poder namorar ou curtir a minha família como eu gostaria, e é trabalho demais, eu não vou fazer. Muitas pessoas têm medo de se sacrificar, medo de correr atrás, medo de sair da zona de conforto, medo do desconhecido. E aí, nesse caso, o conforto pesa de uma forma negativa, muito negativa. Tem uma pergunta aqui. Como você recomenda fazer uma transição de carreira? Ok. Para que você faça uma transição de carreira, que é exatamente isso que a gente está falando, eu recomendo que o primeiro passo seja você criar todo um alinhamento interno para conseguir chegar lá. Para que quando você decidir entrar em ação, você esteja completamente seguro daquilo que você vai fazer. Esse é o primeiro passo. E aí depende para que área você está querendo fazer a transição de carreira. Então, estude, se prepare e faça isso com o pé no chão. Não arrisque se você não tem um caminho traçado. Agora, na hora que você decidir começar, comece. Comece com toda a sua força, comece com toda a sua gana, com vontade de aprender, compartilhe, se junte. Junte em um grupo que possa te ajudar. Fique perto de pessoas que estão fazendo a mesma coisa. E, principalmente, procure pessoas que já trilharam esse caminho. Porque, senão, é cego guiando cego. Se você quer ter resultados, se você quer fazer a diferença no mundo, você precisa começar a andar com quem já fez ou com quem já faz isso há mais tempo. Encontre mentores, encontre pessoas para lhe inspirar. No dia 16 de setembro, nós vamos fazer um evento bem legal. Já marca aí na sua agenda. Dia 16 de setembro, vamos fazer um evento para entregar um evento mais longo, para entregar o passo a passo para que coaches e terapeutas consigam faturar mais de 10 mil por mês. Então, já marca aí na sua agenda, dia 16 às 20 horas. Vamos lá. Crenças.
Crenças sobre dinheiro. Existem muitas pessoas que acham que se eu cobrar, perde o valor. Se eu cobrar, as pessoas vão pensar que eu quero me aproveitar delas. Eu não gosto de vender. Eu gosto de atender, mas eu não gosto de falar em dinheiro. Se a pessoa vier já com o contrato assinado, eu atendo e tudo é maravilhoso. Faz as pazes, por favor. Você precisa fazer as pazes com o dinheiro. Não faz sentido você querer faturar mais e se esconder do dinheiro. Concorda? Então, eu vou aproveitar aqui, se você tem amigos que precisam de mais dinheiro, aproveita e convida aí para vir para cá para a live também. Você precisa trabalhar as suas crenças sobre dinheiro. Se você não tem tanto dinheiro quanto você gostaria de ter, é porque tem alguma coisa aí que está travando esse processo, né? E uma outra coisa é dinheiro e propósito. Parece que em muitas pessoas isso briga. Ah, mas eu nasci para isso, é um dom e eu ganhei isso de Deus, como que eu vou cobrar? Talvez você tenha, de fato, empatia, as pessoas lhe procuram para conversar, você tem uma boa escuta, mas para que você seja coach ou terapeuta, você precisa investir nisso. Você gasta montando sua sala, você gasta fazendo cursos, é justíssimo que você cobre. É justíssimo. Ou você nunca mais vai poder também estudar e se especializar. É uma carreira que precisa de recursos para se manter. E aí você volta de cada uma dessas jornadas de treinamento melhor para os seus clientes também. Então, faça as pazes com o dinheiro, por favor. É claro que você precisa de uma estratégia. Você precisa de um passo a passo que funcione. E aqui eu vou logo contar aqui um segredo que nem era para ser segredo. Anota isso aí. Nenhuma estratégia funciona se você não tiver consistência. Só planejar e colocar no papel não vai fazer as coisas acontecerem. Você tem que fazer sempre, você tem que fazer com consistência, até que aquilo funcione. E ao longo do caminho, você vai ajustando as coisas. Você vai ajustando o que não funcionou. É assim para todo mundo. No início é mais difícil e depois melhora. Você conhece pessoas que faturam ou com coach ou terapia mais de 10 mil, 15 mil por mês? Eu conheço muitas. Você conhece? Se elas fizeram, é porque existe uma possibilidade, pode acontecer para você também. Tem um pressuposto da PNL que fala assim: se é possível para alguém, é possível para mim também, desde que eu use as mesmas estratégias. A questão é, eu não quero fazer o que tem que ser feito e quero resultado. Não é milagre. É trabalho, é planejar, é ter a estratégia certa. Olha como foi comigo. Eu já atendo como coach há 10 anos. E no início eu sofri muito, porque o meu nível de cobrança era muito alto e as minhas primeiras sessões foram desastrosas, como a maioria das vezes, né? E até que eu fui crescendo, fui fazendo outros treinamentos, fui me melhorando, e aí cheguei num ponto que estava muito legal. Nesse momento, eu fiz uma nova formação. Eu fui atrás de uma outra formação, queria me reciclar, queria melhorar. E lá eu vim convencida de que eu deveria cobrar o dobro do que eu cobrava. E ainda mais quando eu olhava as pessoas que tinham acabado de chegar nesse universo, já estavam cobrando mais do que eu, isso mexeu comigo. E aí eu voltei pronta para cobrar o dobro. Sabe o que aconteceu? Fiquei rica? Não. Aconteceu exatamente o contrário. Eu cheguei impondo um preço e aí a minha agenda, eu terminei os processos que eu já estava fazendo e eu comecei a ficar sem cliente. E eu dizia, mas o que está errado? Todo mundo lá cobra isso. O que está errado? E eu insisti e bati nessa tecla por um tempão. Falha grave. Você não toma uma decisão e simplesmente faz, você testa a decisão. Você testa e principalmente, vou dizer para vocês aqui, vou confessar um crime, hein? Qual era a minha grande questão? Eu, internamente, não achava que eu poderia cobrar o tanto que eu estava cobrando. Era uma crença limitante minha. Eu achava que estava caro. E aí ninguém fechava, claro. Eu não conseguia mais fechar nenhum processo
E aí entrei num desespero de querer a qualquer custo e fazer várias sessões experimentais, mas quando chegava no preço, empacava. E eu dizia, eu ainda não estou conseguindo passar esse preço, eu preciso aprender a passar o preço. Ô, tolice! Só que eu mesma não tinha autorização interna. Então, começa por dentro de você. Se você não tem a vida que você quer ter, tem algo dentro de você que não está permitindo que isso aconteça. Ok? E a gente pode trabalhar isso dentro de sessões, óbvio, né? Dentro do atendimento, dentro de treinamentos, para que você possa despertar a sua prosperidade. No método 10K+, nós vamos começar por esse campo, porque eu tenho certeza que os resultados vêm logo quando você se transforma. Um outro passo muito importante para quem quer faturar mais de 2.000 por mês é você se diferenciar. Nós chamamos isso de singularidade. Singularidade é aquilo que torna o seu atendimento, o seu contato com o cliente único na vida dele. O que diferencia você? Por que o cliente deveria fazer esse programa com você e não com outra pessoa? O que torna isso especial? Ou o que pode melhorar na sua entrega para tornar isso especial? Você nunca vai parar de melhorar. Nunca. Você sempre vai buscar pontos de melhora. E depois você precisa ter um modelo de negócio que funcione, né? Que funcione de fato e não fazer a tolice que eu fiz. Tenha um modelo de negócios que funcione para você, dentro do seu mercado, com as pessoas que você conversa, que você atinge, dentro do seu nicho. Você precisa ter um modelo de negócio que funcione. Para isso, inevitavelmente, você vai olhar para o dinheiro, você vai olhar para os custos. Quantas pessoas aí eu conheço que fazem uma formação, um treinamento, e aí, eu vou abrir a minha sala de atendimento. Gente, vamos lá, não é assim. Não é assim. Não vai estar lotado no dia seguinte. Não é assim. É um caminho. Eu estou falando isso, eu sei que para algumas pessoas até dói, né? Quando a gente fala uma coisa dessa. Nossa, mas eu estava tão feliz com a minha formação, eu achei que era só eu entregar meu TCC e tudo ficaria bem. Não, não é assim. É um caminho, você vai errar, vai acertar, vai errar, vai acertar. Então, você precisa de um modelo de negócio que se encaixe naquilo que você faz. Dividir uma sala com colegas é uma alternativa de tornar esse custo menor. O coworking é uma alternativa, você alugar aquela sala só no horário que você vai atender, até que você consiga se firmar. E aí, no momento que você já tem uma clientela rodando, que você já consegue vislumbrar o futuro, que você começa até a criar novas formas de atender, e não é o assunto dessa live, mas existem formas de você conseguir ganhar mais por hora, mas sem aumentar o seu preço. Como você pode fazer isso? Você precisa encontrar um caminho que seja seguro, que te dê credibilidade. E aí, sobre credibilidade, tem uma crença que eu vejo que atrapalha muitas pessoas. Presente esse, hein? Presente isso que eu vou falar agora. Levanta a mão aí ou me dá um alô. Quem alguma vez na vida já pensou assim: eu não posso fazer com o meu cliente o que ainda não aconteceu comigo. Eu não posso levar o meu cliente no lugar onde eu mesma ainda não fui. Quem aqui já pensou assim? Você tem até uma máxima que fala isso, né? Uma frase que eu ouço muito. Você só leva o cliente até onde você já foi. Ei, isso não é verdade. Isso não é verdade. Fala eu aí, quem já passou por essa crença. Isso não é verdade. Seria uma arrogância eu achar que eu sou o topo da montanha, então, é isso? Eu sou o topo e qualquer cliente que eu atenda só vai até aqui? É isso? Não faz sentido. Não faz sentido. Às vezes, você vai atender pessoas que são tão bons que eles vão além de você. Você vai atender pessoas que são gigantes e eles vão além de você. E o fato de você não conseguir não quer dizer que você não consegue ajudar o cliente a ir. Você não precisa ir junto. Se você tem ferramentas, se você tem
instrumentos que pode ajudar o seu cliente a fazer até mais do que você, por favor, faça isso. Não limite as pessoas que você atende ao seu potencial, à sua capacidade. Faz sentido o que eu estou falando? Se tiverem alguma pergunta, por favor, falem aí. Eu nem dei boas-vindas, né? Mas vamos lá, né? Kleber, Indiara, minha linda, Marina, tanta gente legal aqui, gente. Que bom ter vocês aqui. E eu espero que dessa forma eu tenha contribuído para que você possa. Deixa eu parar aqui meu negocinho. Agora. Para que você possa criar uma carreira sólida, para que você possa alavancar aquilo que você faz, para que você possa viver do seu trabalho de forma digna, verdadeira, potencializando pessoas, trazendo, despertando essas pessoas para que elas também possam ser mais. Deixa eu subir aqui para ver se tem alguma pergunta, porque eu parei aqui os comentários. Então, hoje nós falamos sobre por que coaches e terapeutas não conseguem faturar 10K por mês, só fazendo um resumo rápido aqui. Tudo começa do lado de dentro, então, primeiro, trabalhe as suas crenças. Você precisa de um modelo de negócio que funcione para você, você precisa se diferenciar, você precisa de uma estratégia que funcione para você. Se já funcionou para muitas pessoas, é claro que pode funcionar para você também. E existem muitos caminhos. Se você chegou agora, volta lá e assiste tudo, porque tem dicas preciosas aqui dentro. Um super abraço. Isso é para a vida melhorar. Que seja logo.